Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor esteja com vocês. Hoje eu preciso falar sobre algo muito sério que está acontecendo na vida de muitos fiéis. Você tem percebido que as coisas em sua vida não estão fluindo? Que parece haver uma força invisível impedindo suas bênçãos? Que por mais que você ore, as portas parecem não se abrir? Meu irmão, minha irmã, isso pode ser um sinal de que você está sob ataque espiritual. E hoje, através da graça de Deus, vou revelar os 5 sinais inconfundíveis de que forças malignas estão agindo contra você. E mais importante, como se proteger? O primeiro sinal, meus queridos filhos de Deus, é quando absolutamente tudo na sua vida parece bloqueado, travado, impedido de prosperar. Você vai conseguir aquele emprego que tanto sonhou. Na última hora, cancelam a vaga. Vai resolver um problema financeiro importante? Surge um imprevisto que consome todo o dinheiro. Vai iniciar um relacionamento promissor? A pessoa simplesmente desaparece sem explicação. Isso não é coincidência, meus irmãos. O inimigo das nossas almas trabalha incansavelmente para criar obstáculos onde deveria haver vitórias, para erguer muros onde Deus quer abrir portas. São Bento, nosso glorioso padroeiro contra o mal, já gritava: "Vade retro, Satana!" Para trás, Satanás! Então, porque ele sabia por experiência própria que o maligno atua criando impedimentos sistemáticos na vida dos justos. Uma irmã veio me procurar na semana passada, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Padre, há 8 meses que tudo, absolutamente tudo, dá errado em minha vida. Perdi o emprego, meu filho ficou doente, meu casamento está por um fio, e por mais que eu me esforce, nada funciona." Depois de uma longa conversa, descobrimos que ela havia parado de rezar o terço diário há exatos 8 meses, quando começaram os problemas. Coincidência? Eu não acredito em coincidências quando se trata de vida espiritual. Vejam bem, meus queridos, quando abandonamos as práticas espirituais, quando deixamos de lado a oração constante, quando nos afastamos dos sacramentos, criamos uma brecha na nossa proteção espiritual. É como tirar o capacete no meio de uma batalha. O demônio, que é astuto e paciente, aproveita essas brechas para lançar seus ataques mais devastadores. São Paulo nos ensina em Efésios 6:12. A nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Quando tudo na sua vida está bloqueado, quando parece que uma força invisível impede seu progresso, é hora de vestir a armadura espiritual e contra-atacar. Prestem atenção nestes sinais específicos. Vocês fazem planos e eles sempre falham no último momento? Recebem promessas que nunca se cumprem. Sentem como se estivessem correndo em círculos, sempre voltando ao ponto de partida. Essas são táticas do inimigo para causar desespero e fazer vocês perderem a fé na providência divina. O maligno sabe que se conseguir nos fazer duvidar da bondade de Deus, se conseguir nos convencer de que estamos abandonados, ele ganha uma vitória estratégica. Por isso, meus irmãos, quando os bloqueios se multiplicam, é exatamente o momento de intensificar a oração, não de abandoná-la. O segundo sinal que deve despertar toda a nossa atenção espiritual é a perturbação sistemática do sono
e as manifestações sobrenaturais durante a madrugada. Meus queridos, vocês têm acordado sempre no mesmo horário da madrugada, especialmente entre 3 horas e 4 horas da manhã? Têm pesadelos recorrentes com temáticas sombrias? Sentem uma presença estranha no quarto, como se alguém estivesse observando vocês? Prestem muita atenção no que vou dizer. Às 3 da manhã é conhecida tradicionalmente como a hora do demônio. É o momento em que as forças das trevas mais intensamente atuam contra os filhos de Deus. Não é por acaso que nosso Senhor, Jesus Cristo, morreu às 3 da tarde e o demônio, em sua arrogância blasfema, escolheu o horário oposto para intensificar seus ataques. Se vocês despertam constantemente neste horário, sem motivo aparente, cuidado. Pode ser um ataque espiritual direto. Um jovem da nossa paróquia me procurou desesperado há alguns meses. Ele me disse: Padre, todas as noites acordo às 3h15 da manhã. Sinto um peso no peito, uma angústia terrível, e às vezes escuto sussurros que não consigo entender. Minha esposa também tem sido atormentada por pesadelos horríveis. Quando investigamos mais profundamente, descobrimos que eles haviam começado a frequentar sessões de espiritismo por curiosidade. A partir do momento que abandonaram essas práticas e iniciaram uma intensa vida de oração, os distúrbios cessaram completamente. O sono é um estado de vulnerabilidade natural do ser humano. Durante o sono, nossa consciência está menos alerta, nossa vontade menos ativa, e isso pode facilitar a ação de influências espirituais negativas. Por isso, meus irmãos, é fundamental protegermos espiritualmente nosso descanso. Não é superstição, é sabedoria espiritual milenar da Igreja. Os pesadelos recorrentes, especialmente aqueles que envolvem situações de terror, perseguição ou imagens blasfemas, podem ser tentativas diretas do inimigo de perturbar nossa paz interior e enfraquecer nossa fé. O demônio sabe que uma pessoa que não dorme bem fica mais vulnerável a tentações, mais irritadiça, menos propensa à oração e à vida espiritual saudável. Alguns de vocês podem estar experimentando também manifestações mais intensas, sensação de peso sobre o corpo durante o sono, dificuldade extrema para acordar pela manhã, mesmo tendo dormido horas suficientes, paralisia do sono acompanhada de visões aterrorizantes, ou até mesmo arranhões ou marcas no corpo que aparecem durante a noite sem explicação natural. Para se protegerem, meus queridos, mantenham sempre água benta ao lado da cama. Ao acordarem perturbados durante a madrugada, façam imediatamente o sinal da cruz e rezem com fervor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Precipitai no inferno, pelo poder de Deus, a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Aspergir o quarto com água benta antes de dormir. Manter um crucifixo bem visível no ambiente e rezar pelo menos um terço completo antes de se deitar são práticas que criam uma barreira espiritual poderosa contra as investidas noturnas do mal. O terceiro sinal devastador de que vocês podem estar sob ataque espiritual é quando seus relacionamentos mais importantes começam a desmoronar sem motivo aparente, como um castelo de cartas que desaba ao menor vento. Brigas constantes em casa por questões insignificantes, amizades de anos que se desfazem por mal-entendidos bobos,
conflitos inexplicáveis no trabalho com colegas que antes eram cordiais, discussões familiares que explodem por qualquer pretexto. O inimigo das nossas almas ataca a unidade porque sabe que Jesus disse: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Por isso, ele semeia discórdia, planta mal-entendidos, sussurra palavras de desconfiança nos ouvidos dos que amamos. O diabo é o pai da mentira, e sua estratégia preferida é destruir os laços de amor que nos fortalecem espiritualmente. Vejam como é sutil. Ele não vem diretamente nos tentar com grandes pecados. Não. Ele começa minando os pequenos gestos de carinho, fazendo-nos interpretar mal as palavras do cônjuge, levando-nos a guardar mágoas por ofensas imaginárias, criando um clima de tensão constante que vai corroendo a harmonia familiar como uma ferrugem invisível. Uma família da nossa comunidade me procurou em desespero. O marido, homem trabalhador e de fé, me disse: Padre, minha casa virou um inferno. Minha esposa e eu, que nunca brigávamos, agora discutimos todos os dias. Meus filhos estão rebeldes, agressivos e parece que ninguém mais se entende nesta casa. O que mais me intriga é que tudo começou depois que minha sogra veio morar conosco, trazendo uns trabalhos que ela fazia. Quando investigamos, descobrimos que a senhora havia trazido objetos relacionados a práticas de macumba e umbanda. A partir do momento que eles se desfizeram desses objetos com oração e queimaram tudo com água benta, a paz voltou gradualmente ao lar. Não foi coincidência. Foi libertação espiritual. Prestem atenção nestes padrões. Vocês notam que sempre são vocês que iniciam as brigas, mesmo sem querer? Sentem uma irritação inexplicável com pessoas que amam? Começam a suspeitar das intenções de todos ao redor? Têm vontade constante de se isolar, de cortar contato com família, e amigos, sentem que ninguém os compreende mais? Estes são sinais claríssimos de que o inimigo está trabalhando para isolar vocês, porque ele sabe que uma pessoa isolada é uma presa mais fácil. O lobo sempre ataca a ovelha que se afasta do rebanho. Por isso, Jesus nos enviou de 2 em 2. A força na comunhão, a proteção na unidade. O isolamento é uma das armas mais eficazes do demônio. Quando consegue nos convencer de que estamos sozinhos, de que ninguém nos ama verdadeiramente, de que é melhor não confiar em ninguém, ele nos torna vulneráveis às suas sugestões mais perigosas. Quantas pessoas que conhecemos chegaram ao desespero justamente porque se isolaram de todos que poderiam ajudá-las? Para restaurar os relacionamentos atacados, meus queridos, é preciso humildade e oração. Peçam perdão mesmo quando acham que a culpa não é sua. Orem pelos familiares que os magoaram. Façam gestos concretos de reconciliação. Lembrem-se de que o amor verdadeiro sempre vence o ódio e a paciência cristã sempre supera a irritação diabólica. Rezem o terço em família, mesmo que alguns resistam no início. Promovam momentos de oração comunitária. Organizem refeições onde todos conversem sem televisão ou celular. Pequenas mudanças na rotina familiar podem expulsar o espírito de discórdia e trazer de volta a harmonia que o inimigo roubou. O quarto sinal, e talvez o mais perigoso de todos, é quando vocês perdem gradualmente a vontade de orar, de ir à Santa Missa, de ler a Sagrada Escritura, de participar da vida da comunidade católica.
Sentem que Deus não os escuta mais, que suas orações não passam do teto, que os sacramentos se tornaram vazios e sem significado. É uma aridez espiritual que parece não ter fim, um deserto da alma que resseca toda a esperança. Meus queridos, filhos de Deus, isso é exatamente o que o demônio quer. Ele quer afastar vocês da fonte da vida espiritual, porque sabe que nossa força, nossa proteção, nossa alegria vem da união íntima com Jesus Cristo através da oração e dos sacramentos. É como se ele cortasse a energia elétrica da nossa casa espiritual, deixando-nos às escuras e indefesos. Uma senhora de idade, que sempre foi muito piedosa e frequentava diariamente a missa, veio até mim chorando. Padre, não sei o que está acontecendo comigo. Há meses que não consigo rezar. Quando tento, sinto um vazio terrível, como se Deus tivesse me abandonado. Até a missa me parece sem sentido. Será que perdi minha fé? Esta é uma situação mais comum do que imaginamos, e quase sempre tem raízes espirituais profundas. Descobrimos que ela havia começado a frequentar um grupo que misturava práticas católicas com elementos de nova era e espiritismo. Mesmo achando que estava aprofundando sua espiritualidade, na verdade estava abrindo portas para influências espirituais contrárias à fé cristã. A partir do momento que abandonou essas práticas e se confessou, a sede de Deus voltou com força redobrada. O desânimo espiritual pode manifestar-se de várias formas sutis. Vocês deixam de rezar antes das refeições, porque não faz diferença mesmo. Param de ler a Bíblia, porque não conseguem entender nada. Faltam à missa, porque não sentem vontade. Evitam a confissão, porque acham que é perda de tempo. Cada pequena renúncia é uma pequena vitória do inimigo. Lembrem-se do que disse Santa Teresa de Ávila: quem tem a oração tem tudo, quem não tem a oração não tem nada. Se vocês perderam a vontade e o gosto pela oração, é porque alguém está tentando cortar sua linha direta com o céu. O demônio sabe que não pode nos impedir de orar pela força, então ele usa a estratégia da sedução, fazendo-nos acreditar que a oração é inútil. Prestem atenção. Quando tentam rezar, sentem sono inexplicável? Quando abrem a Bíblia, as palavras parecem sem sentido? Quando estão na missa, a mente dispersa para 1000 assuntos diferentes. Quando pensam em se confessar, surge uma resistência interior muito forte. Estes podem ser sinais de que há uma força externa interferindo na sua vida espiritual. A verdadeira aridez espiritual, aquela que faz parte do crescimento na fé, vem acompanhada de um desejo profundo de continuar buscando a Deus, mesmo na secura. Mas quando a aridez vem acompanhada de repulsa pela oração, de desprezo pelos sacramentos, de críticas constantes à Igreja, então temos um sinal de alerta vermelho. Para recuperar o fervor espiritual, meus irmãos, é preciso começar pequeno, mas começar hoje mesmo. Mesmo que não sintam vontade, façam um esforço heróico. Rezem pelo menos um Pai Nosso por dia, leiam um versículo da Bíblia, façam uma breve visita ao Santíssimo. A vontade volta com a prática, o gosto pela oração. Renasce com a perseverança. Não esperem sentir vontade para orar. Orem até que sintam vontade. O demônio quer que esperemos pela inspiração, mas os santos nos ensinam que a vida espiritual se constrói com disciplina e fidelidade, não apenas com sentimentos.
Marquem um horário fixo para a oração, mesmo que seja apenas 5 minutos. E mantenham essa disciplina religiosamente. Aos poucos, o Espírito Santo reacenderá o fogo da devoção em seus corações. O quinto e último sinal que quero compartilhar com vocês hoje é talvez o mais delicado de todos. Doenças que os médicos não conseguem explicar adequadamente ou curar definitivamente. Dores que migram pelo corpo sem causa aparente, mal-estar constante que não passa com medicação, exames que não mostram nada de concreto, mas o sofrimento continua real e intenso. Sintomas que aparecem e desaparecem sem lógica médica, fraqueza extrema que não corresponde a nenhuma condição física identificável. Antes de continuar, preciso deixar algo muito claro. Eu não estou dizendo para vocês não procurarem médicos. Pelo contrário, a medicina é uma bênção de Deus e devemos sempre buscar tratamento médico adequado. Deus age através dos médicos também. Mas quando a medicina esgota todos os recursos e não encontra causa nem cura, pode haver uma raiz espiritual que precisa ser investigada e tratada. Jesus Cristo, nosso Divino Mestre, curava os enfermos e expulsava demônios. Muitas vezes os evangelhos mostram que ele tratava ambos os aspectos, físico e espiritual, da mesma pessoa. Em Marcos 9, vemos o caso do menino que tinha convulsões causadas por um espírito impuro. Os sintomas eram físicos, mas a causa era espiritual. Às vezes, a doença do corpo tem sua origem na enfermidade da alma. Um homem de meia-idade me procurou há alguns anos completamente desenganado. Ele me disse: Padre, há 2 anos que sofro de dores terríveis que começam na cabeça, descem para o pescoço, passam pelos braços e se espalham por todo o corpo. Já consultei neurologistas, reumatologistas, ortopedistas, fiz todos os exames imagináveis, ressonância, tomografia, exames de sangue complexos. Nada. Os médicos dizem que não tenho nada, mas eu não consigo trabalhar, não durmo direito, não tenho qualidade de vida. Conversando mais profundamente, descobrimos que as dores haviam começado exatamente depois que ele se envolveu em uma disputa judicial muito feia com o próprio irmão por causa de herança. O ódio, o ressentimento e o desejo de vingança haviam tomado conta do seu coração. Quando ele perdoou sinceramente o irmão e se reconciliou com ele, as dores diminuíram drasticamente em poucas semanas. A medicina moderna está redescobrindo algo que a sabedoria cristã sempre soube. Corpo e alma estão intimamente unidos. O estado da nossa alma afeta diretamente nossa saúde física. Quando carregamos ódio, ressentimento, culpa não resolvida, medo excessivo, essas emoções negativas podem se manifestar como sintomas físicos reais. Mais grave ainda, quando abrimos nossa alma para influências espirituais negativas através de práticas ocultistas, superstições, consultas a videntes, participação em sessões espíritas, uso de amuletos ou simpatias, podemos estar permitindo que forças espirituais malignas afetem também nosso corpo físico. Alguns sintomas podem ter características que sugerem origem espiritual. Dores que pioram durante momentos de oração ou quando estão na igreja. Mal-estar que se intensifica em datas litúrgicas importantes. Sintomas que diminuem quando usam objetos sacramentais como medalhas benzidas ou crucifixos. Doenças que começaram após envolvimento com práticas esotéricas
ou visitas a locais com forte carga espiritual negativa. Cura integral, médica e espiritual. Para uma cura verdadeiramente integral, meus queridos, precisamos cuidar tanto do corpo quanto da alma. Continuem o tratamento médico, mas acrescentem também o tratamento espiritual. Confissão frequente para purificar a alma, comunhão regular para fortalecer o espírito, oração constante para manter a ligação com Deus, perdão sincero para liberar ressentimentos que adoecem. Termino este tópico com uma oração poderosa que quero que vocês decorem e rezem diariamente. Senhor Jesus Cristo, Divino Médico das almas e dos corpos, olhai com misericórdia para mim que sofro. Se for da vossa vontade, concedei-me a cura física que tanto desejo. Mas se não for, dai-me a graça de aceitar meu sofrimento como participação na vossa paixão. Libertai-me de toda influência maligna que possa estar afetando minha saúde. Que vosso sangue precioso me purifique e me proteja. São Rafael Arcanjo, anjo da cura, intercedei por mim. Amém. Lembrem-se, Deus quer vocês saudáveis e felizes, mas Ele quer ainda mais que vocês sejam santos. Às vezes Ele permite certas provações para nos aproximar dele e nos fortalecer espiritualmente. Confiem sempre na sua bondade infinita. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, se vocês reconheceram alguns desses sinais em sua vida, não desespere. Nosso Deus é infinitamente mais poderoso que qualquer mal, qualquer força das trevas, qualquer ataque espiritual. Nenhum poder infernal pode prevalecer contra aqueles que se colocam sob a proteção do Altíssimo. Procurem seu pároco de confiança, façam uma boa confissão geral, coloquem em prática as orientações espirituais que compartilhei hoje. Lembrem-se, a vitória já é nossa em Jesus Cristo. Compartilhem este vídeo para que outros fiéis também se protejam e se libertem. Deixem nos comentários suas experiências e testemunhos de libertação. Que Deus os abençoe abundantemente, que Nossa Senhora os proteja sempre e que São Miguel Arcanjo os defenda em todos os combates espirituais. Até o próximo vídeo e que a paz do Senhor permaneça sempre com vocês.